O processo de arqueologia nunca para. Todos os dias, em algum lugar do mundo, há uma equipe de pesquisa trabalhando em um projeto empolgante na esperança de encontrar algo interessante. Eles não têm sucesso todos os dias, mas descobertas incríveis ainda acontecem com surpreendente regularidade. Estamos sempre interessados em descobrir o que tem sido encontrado, e sempre animados em trazer essas descobertas para você em vídeos como este. Sente-se e aproveite! Neste vídeo iremos conhecer passado resgatado em descobertas arqueológicas. Número 8. Supostos restos mortais de santos, Itália. Se você souber onde procurar nos cemitérios de Roma, poderá encontrar um ou dois chamados santos de catacumbas. A estranha existência desses esqueletos adornados está ligada a uma fraude perpetrada pelo Vaticano, entre os séculos XVI e XIX. Por motivos que ninguém jamais explicou, o Vaticano ordenou a exumação de vários esqueletos de cemitérios em Roma, vestiu os ossos com roupas finas e joias, e os enviou para países católicos ao redor do mundo, como supostos restos físicos de santos. Os esqueletos se tornaram objetos venerados nos países em que chegaram, muitas vezes adornados com ainda mais joias douradas. Em alguns casos, os ossos anônimos até mesmo foram vestidos com coroas e mantos como reis e rainhas. Muitos deles estão em exibição nas catacumbas de Roma, daí o apelido moderno de santos de catacumbas. Como curiosidades históricas, são alguns dos objetos religiosos mais estranhos de todos os tempos. Embora a verdade sobre sua origem não tão santa seja agora conhecida, os esqueletos ainda são extremamente valiosos por causa de todos os acessórios com os quais vêm. Vários ainda são mantidos em coleções particulares ao redor do mundo. Número 7. Brinco de 900 anos, Israel. Agora vamos para Jerusalém para observar uma impressionante peça de uma coleção de joias, a qual se destaca entre todas as outras. Trata-se de um brinco de 900 anos, e foi encontrado nas ruínas do que se pensa ser uma Torre das Cruzadas, na cidade de Modi'in Macabim Reut. A torre fica em uma colina de Tutora e está a cerca de 20 milhas de Jerusalém. Em vez de ser descoberto por um arqueólogo profissional, esse brinco foi encontrado em junho de 2017 por uma equipe de 2.500 crianças em idade escolar, que atuavam como voluntárias de verão com a Autoridade de Antiguidades de Israel. Parte do forte onde o brinco foi encontrado é considerada a cozinha, então é fácil imaginar um cozinheiro ocupado deixando acidentalmente suas joias caírem, seja na comida ou atrás do fogão, para permanecerem presas lá por 9 séculos. Sabe-se que a colina de Tutora foi ocupada por humanos desde pelo menos 6.000 anos atrás, então não falta artefatos antigos para serem encontrados lá por arqueólogos, crianças em idade escolar ou qualquer outra pessoa. Outras peças recuperadas pelas crianças incluem pulseiras, anéis e grampos de cabelo. Acredita-se que o local tenha sido ocupado pela primeira vez por volta de 6.000 anos atrás, então provavelmente há mais coisas a serem encontradas lá, se as pessoas cavarem fundo o suficiente. Número 6. Raros artefatos de mármore, Israel. Permanecemos em Israel para a descoberta de maio de 2023, ao largo da costa de Bei Yanai. É um vislumbre fascinante do passado por meio dos restos de um naufrágio antigo. O local, datado de 1800 anos do Império Romano, produziu um tesouro surpreendente de raros artefatos de mármore. Acredita-se que a descoberta é a mais antiga carga marítima de seu tipo no Mediterrâneo Oriental, e consiste em aproximadamente 44 toneladas de peças arquitetônicas de mármore do período romano. Esses blocos de mármore, provavelmente originários da Turquia, tinham como destino provável um porto na região sul da Terra Santa. Os arqueólogos estão entusiasmados com a importância da descoberta, pois os blocos de mármore provavelmente eram destinados à construção de um elaborado edifício público, possivelmente um grande templo ou um teatro magnífico. O tamanho imponente e a qualidade desses elementos arquitetônicos indicam a grandiosidade e escala da estrutura pretendida. Embora elementos arquitetônicos semelhantes fossem frequentemente feitos localmente e revestidos com gesso branco para imitar mármore, esses artefatos são de mármore genuíno. Escavações no local continuam com foco em descobrir quaisquer restos do navio em si. Essa exploração tem como objetivo lançar mais luz sobre o design,
tamanho e técnicas de construção do navio, bem como oferecer insights sobre rotas comerciais marítimas antigas e práticas de navegação. Número 5. Broches de caixa da Era Viking de Gotland, Suécia. Os broches de caixa da Era Viking da Gaule possuem grande significado social. Situado no meio do Mar Báltico, Gotland já serviu como um hub comercial estratégico dos vikings, resultando em uma abundância de tesouros de prata e na importação de materiais prestigiosos. O processo de produção envolvia uma rede descentralizada de artesãos que recebiam materiais diretamente dos clientes. Os broches de caixa eram frequentemente enterrados com jovens garotas, marcando a transição para a idade adulta. Eles representavam a história familiar e a identidade pessoal passadas como heranças, ou encomendadas para ocasiões especiais. Os broches eram meticulosamente colocados em sepulturas ao lado de outras joias nativas de Gotland, criando uma imagem idealizada de uma mulher de Gotland. A agência individual também era evidente com os broches mais antigos deliberadamente retirados de circulação. Fora de Gotland, esses broches foram encontrados em contextos únicos, como sua transformação em copos rituais. No final das contas, os broches de caixa da Era Viking de Gotland eram mais do que itens decorativos. Eles incorporavam artesanato, troca, propriedade e expressão cultural, simbolizando riqueza, conexões e pertencimento a uma cultura insular distinta. Desempenharam um papel vital na vida social e nos relacionamentos, refletindo a rica herança da Era Viking de Gotland. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Coleção de tesouros anglo-saxões, Inglaterra. Maio de 2020 foi um mês de sorte para Gordon Taylor, um professor de história da Inglaterra. Ele finalmente lucrou com uma coleção de tesouros anglo-saxões que começou a desenterrar em um campo em Lincolnshire, em 1962, e os vendeu em leilão por $50.000. Gordon levou mais de 17 anos para montar sua coleção, a maior parte do qual remonta ao século V. A maioria são contas de âmbar, ferramentas e pontas de lança, mas o item mais surpreendente em sua coleção foi um crânio humano. O crânio é algo de um mistério, pois é muito mais antigo do que os outros artefatos e pertence a alguém que faleceu cerca de 1000 anos atrás. Acredita-se que um museu tenha feito a oferta vencedora no leilão, e foi motivado pela presença de uma coleção de pingentes que carregam inscrições rúnicas do início do alfabeto rúnico. Uma das condições de venda foi que os itens devem ser mantidos juntos, então todas as 250 peças passaram por uma análise adicional antes de serem expostas ao público. Número 3. Tesouro de 50.000 artefatos, China. Qualquer coisa que remonte à época da dinastia Ming, na China, é sempre valiosa, mas a coleção de tesouros encontrados em maio de 2020 é especialmente valiosa. O tesouro é composto por mais de 50.000 artefatos encontrados em um local cobrindo 3.900 metros quadrados, perto de um rio. O valor do tesouro foi estimado em valer pelo menos $30 milhões. Os especialistas acreditam que este é o tesouro perdido de Zhang Shanshong, que liderou uma revolta contra o governo da época em 1644. Sabe-se que seu tesouro foi perdido em um naufrágio ao longo do rio, e embora o naufrágio em si ainda não tenha sido encontrado, a presença de todo esse ouro e joias sugere que a história é verdadeira. Além das pulseiras ornamentadas, brincos, broches e outros itens decorativos, há também moedas antigas e barras de ouro e prata maciças. Muitos arqueólogos passaram anos em busca deste tesouro sem sucesso, mas agora a longa busca acabou. Esperançosamente, todo esse tesouro em breve estará em um museu. Número 2. Pedra com inscrições, Turquia. Todos nós já ouvimos falar da lenda do rei Midas, que se dizia capaz de transformar qualquer objeto em ouro apenas tocando nele. Mas Midas foi um verdadeiro rei que governou Frígia há cerca de 3.000 anos. Em 2020, evidências de seu destino e local de descanso podem finalmente terem sido descobertas. Descoberto na Turquia, um agricultor local deu um aviso às autoridades sobre uma pedra com estranhas inscrições, meio submersa em um canal na planície de Cana, o que levou à escavação do que parece ser uma antiga metrópole.
A pedra é especialmente significativa, porque registra uma vitória sobre Frígia por forças militares pertencentes ao rei Artapu, e a entrega do rei oponente Artapu. Esse rei teria sido Midas, e provavelmente é seguro supor que ele não sobreviveu ao encontro. Infelizmente, ainda não sabemos muito sobre o rei Artapu, exceto pelo fato de que ele era um rei hitita. Nem mesmo sabemos o nome do reino sobre o qual ele governou. Essa descoberta pode ser um passo na direção certa quando se trata de aprender mais. Número 1. Tumba de 2.700 anos, Guatemala. Os maias foram uma das maiores e mais misteriosas civilizações do mundo antigo, mas de onde sua civilização começou? Historiadores acreditam que possa ter sido com o rei Kutzkuman, cuja tumba foi descoberta em Hala, Guatemala. A tumba remonta a cerca de 700 a.C., tornando-a o cemitério real maia mais antigo já descoberto, e elevando a possibilidade de que Kutzkuman, que também era sacerdote, possa ter sido seu primeiro líder. Como frequentemente acontece com tumbas maias, o túmulo está cheio de objetos de jade, incluindo figurinhas e lascas em forma de feijão da preciosa pedra. Arqueólogos responsáveis pelo projeto de escavação dizem que este rei foi aquele que fez a transição entre a cultura MCH e a cultura maia, iniciando a transição que resultou na dominação maia sobre esta região. Sob seu governo, os maias começaram a construir pirâmides e assumiram o controle das antigas rotas comerciais do MCH. O pingente de cabeça de abutre encontrado com seus restos é uma oferta simbólica do túmulo, que era tradicionalmente enterrada com homens poderosos, mas os assustadores bonecos de cerâmica têm um propósito desconhecido, e são mais difíceis de explicar. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de passado resgatado em descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!